Fala pessoal, aqui é o escritor e professor Walter Luiz, ou Walter TK como preferir, transmitindo aqui do Instagram e também falando para os meus leitores, tanto no meu canal de YouTube e o meu canal de Kawaii. Boa tarde para todos vocês. A informação que eu estou falando agora, como o título do vídeo você pode ver, é o ataque do Irã a Israel, rumores de guerra e apocalipse. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Antes de mais nada, precisamos contextualizar o que aconteceu para quem está morando numa caverna ou realmente não se importou em acompanhar as últimas notícias. O pessoal sabe que Israel está combatendo duramente o Hamas, aquela organização do terror que a ONU e o governo brasileiro se recusam a admitir, mas é terrorista sim. Eu tenho um vídeo no meu canal Faço Conservadores que evidencia essa verdade. Quiserem olhar, depois vocês vão no meu canal Faço Conservador, tá show de bola. Tem um vídeo só sobre isso, mostrando várias razões por que o Hamas é uma organização terrorista. Mas vamos lá. Tá tendo essa guerra aí, onde o Hamas atacou covardemente Israel, e Israel está se defendendo e atacando com um impacto maior. Como é de esperar, já que eles querem destruir o Hamas. E o Irã é uma das maiores nações, talvez a maior do Oriente Médio, e ela odeia Israel, assim com todas as forças. É um hater tão ruim ou pior que o Hamas, com a desvantagem de que é uma nação potencial quase nuclear, se não nuclear, né? E coincidência não, é um aliadinho do seu Lula e do PT, né, da esquerda. Aí o que acontece? O Irã mandou um ataque de drones e mísseis para Israel, com detalhes importantes de que a força defensiva de Israel prevê o ataque e já avisou as pessoas que esse ataque estava vindo antes de ele chegar. E quando ele chegou foi, como a gente diz em inglês, na noção assim de jogos, um epic fail, uma falha épica, porque praticamente, graças a Deus, ninguém morreu. Não conseguiram o objetivo de acertar nenhum alvo. A não ser que esse ataque de Irã tenha sido um ataque de festim, mas um ataque de festim com quase 200 drones e centenas de mísseis, quase 200 também, para mim não parece um ataque de festim, porque míssil não é barato, muito menos drone. E só um drone é capaz de matar uma pessoa em vários locais. Imagine 200. 200 faz a limpa em um bairro pequeno. E eles não conseguiram. Todos eles foram abatidos. Então, graças a Deus, eles foram detidos. E o pessoal está assim, puxando Israel para que eles não contra-ataquem, porque se Israel atacar o Irã, o Israel e o Irã não são vizinhos, tá? Eles são próximos, mas não vizinhos. Existem 3 países que estão entre Israel e o Irã. Se você for olhar no mapa do Oriente Médio, você vai ver que tem Israel, você tem o Iraque, você tem a Síria e você tem o Kuwait. Esses 3, fora a Palestina um pouco mais embaixo, estão entre Israel e o Irã. Se Israel começar a atacar o Irã, vai envolver os países vizinhos numa guerra de um com o outro. Então, meu filho, é guerra no Oriente. Não é mais só Israel combatendo um povo e se defendendo. É guerra no Oriente Médio. E aí vem o ponto que eu estou falando. Rumores de guerra e apocalipse. Você acha, Walter, que uma guerra no Oriente Médio vai causar uma guerra de impacto maior, tem a ver com apocalipse, etc. Vamos lá. Quem sabe um pouquinho de história da Segunda Guerra Mundial, sabe que você tinha 3 potências que eram consideradas as potências do eixo. Eram das quais a Alemanha do bigodinho, certo? Do Nazi, o fascista Mussolini da Itália e os imperialistas do Japão. Beleza? Eram 3 nações que estavam lá sendo combatidas pelos aliados. França, Inglaterra, e depois Estados Unidos, por aí vai. Qual é o detalhe importante que as pessoas talvez não se lembrem? A Segunda Guerra não começou com a Itália, Alemanha e japoneses com ataque conjunto, em aliados entre si e combatendo os aliados. Não. Cada um deles estava em sua própria campanha. A Alemanha estava se expandindo para o leste. Estava invadindo regiões assim mais à direita da Europa e até chegar na Polônia, que foi o pretexto da Segunda Guerra. A Itália estava se expandindo ali naquela região dela também, com o fascismo de Mussolini, e atacou o norte da África, se não me falha a memória. E o Japão estava invadindo a Ásia. A região da Manchúria primeiro, que era lá embaixo da Mongólia, se não me engano por aí, depois a própria China. E depois Pearl Harbor, a base americana, que gerou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então perceba que eram 3 campanhas como se fossem independentes, mas por causa que eram 3 ameaças comuns para muitos países, eles se juntaram contra eles.
E aí a guerra foi assim. Inclusive a União Soviética entrou depois a favor dos aliados apenas porque depois foi atacada pelo seu Hitler. Porque o Stalin tinha feito uma aliança com o Bigodinho, certo? Nunca se esqueçam disso. A Polônia foi invadida pela conjunção das forças dos alemães e dos soviéticos. Tá? Aí vejam só o cenário atual. Você tem a guerra da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia se defende da Rússia, um ataque desleal da Rússia contra a Ucrânia. Não quer dizer que a Ucrânia é a coisa linda, maravilhosa, estou 100% inocente, mas nessa guerra a Ucrânia é vítima. Quem não acreditar nisso é porque está do lado da Rússia, simples assim, incluindo o governo brasileiro. Você tem essa ameaça de guerra forte aí da Israel, Hamas agora envolvendo o Irã, Oriente Médio. E você tem pelo menos um conflito em acessão da China com Taiwan. Taiwan, para quem não sabe, é um território que a China nunca reconheceu e se tornou independente. Quando a Revolução Russa, a Revolução do Mao Tse-tung, mais aquele ditador nojento da China, estava lá alastrando e destruindo tudo, os remanescentes que não eram a favor fugiram justamente para a ilha de Taiwan, que fica lá embaixo. Ironicamente, os caras, muita coincidência, né? Taiwan é uma democracia capitalista, uma nação livre capitalista, extremamente próspera e rica. Enquanto que a China só é rica porque escraviza seu povo e vende de forma predatória para outros povos. Mas ele é comunista. E é uma bolha que vai explodir a qualquer momento. Mas a China nunca reconheceu Taiwan como território fora e está fazendo muitas ameaças de invasão. E pode aproveitar esse cenário incerto do Oriente Médio já ocupando os Estados Unidos e a Europa também ocupando os Estados Unidos com a Rússia lá atacando para talvez se apossar de Taiwan. Então reparem, você tem a frente do Oriente Médio, você tem uma frente na Europa e você tem uma frente na Ásia. Parece familiar? Pois é. Parece muito com a cenário da Segunda Guerra. Aí você tem 3 tiranos aí. Você tem o seu Putin da Rússia, você tem o seu ditador do Irã, junto com os carinhas do Hamas, e você tem o seu Xi Jinping da China. E mais uma coincidência, todos os 3 são socialistas, ou aliados socialistas, no caso do Irã, e todos eles entregam o BRICS, que o seu Brasil foi, do seu Lula, botou o Irã lá dentro. O BRICS contra a OTAN e o resto do Ocidente. A OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que foi feito para combater os soviéticos na época da Guerra Fria, até hoje existe, e nunca teve tantos adeptos como tem agora. Até países historicamente que não aderiram à OTAN, como Noruega, se não me engano, Suécia, se aderiram. Então, repara, você tem uma frente ocidental novamente, uma frente comunista, uma frente do BRICS, que é 2 já agressores e um possível agressor. E poderosos, ok? O Irã, por mais que não tenha capacidade de vencer Israel sozinho, ele não é fraco. Então, o que você vê com o Apocalipse? O Apocalipse fala de rumores de guerra. O Apocalipse dá a entender que haverá uma destruição em massa da Terra, inclusive com a morte de 1/3 dos homens. 1/3 dos homens. E tem a batalha de Armagedon, aonde os povos estarão se aglomerando contra Israel e contra Deus. Isso aí fica para outra conversa, essa parte desse detalhe. Mas o fato é, já temos uma guerra onde há uma desculpa para se invadir Israel por causa de conflito do Oriente Médio. O genocídio israelense contra o Hamas e agora o Irã no meio do embate. Não que Israel, Walter, quer dizer que Israel é o santinho das asinhas. Aprenda de uma vez, não existe país santinho. Não existe também um país, o vilão supremo do mal, apesar que em alguns momentos o país pode estar sendo mal mesmo, mas não existe país santinho. Nenhum país você chega, aquele país é um coitadinho, ele sempre merece nossa mãozinha na cabeça, ele não faz nada de errado. Não existe isso. Passa o governo faz de um jeito, faz de outro, você tem atitudes isoladas de determinados agentes, você tem reações humanas que podem ser questionadas por um por outro, enfim. Não tem país santinho, tá? Incluindo Israel. Mas, com o tocante a essas especificidades, essas guerras que eu estou falando, nas 3, existem 3 agressores e 3 vítimas. Ucrânia, Israel e possivelmente Taiwan. Independente de questão de
vilão e mocinho, mas são agressores e agredidos. E já está tomado o palco para Israel poder ser invadido. Se isso vai acontecer, eu não faço a mínima ideia. Eu não estou dizendo que agora, pronto, Apocalipse vai chegar o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, que Apocalipse significa revelação, o pessoal associou o Apocalipse à destruição, não, Apocalipse é revelação, expressão. Mas a gente não sabe. O que sabemos é, os pontos em comum com a Segunda Guerra estão aí. E podem piorar. Mas podem, de repente, melhorar. Se um certo entidade, um cidadãozinho chega lá com a solução para esse conflito. E aí você sabe onde isso quer chegar, né? Enfim, esse foi o conteúdo. Obrigado a todos que ouviram. Curta, compartilhe. Curte aqui o canal, meu perfil aqui no Instagram, o canal aqui no YouTube, o canal do Kawaii. E, como eu sempre digo, a verdade é uma só. Valeu!